Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a logoterapia, um pouco sobre as suas bases, um pouco como ela surgiu e também falar um pouco sobre formas de encontrar sentido. Meu nome é Natan, eu sou membro da Escola do Sentido e vamos para o vídeo. Mas afinal, pessoal, o que é que a gente pode entender por logoterapia? Bom, é muito interessante a gente começar entendendo logoterapia de uma visão um pouco mais total. Muitas vezes a gente fala de logoterapia e acaba esquecendo a segunda parte, como se a gente cortasse um pouco o nome completo dela, que seria logoterapia e análise existencial. Começando por análise existencial, a gente entende isso aqui pela teoria elaborada do Viktor Frankl, de uma forma de compreender a existência, a realidade. E a logoterapia seria, digamos assim, uma aplicação dessa teoria voltada para o âmbito da psicoterapia, que, digamos assim, seria o âmbito que talvez a gente mais vá se centrar nesse vídeo. Então, fazendo essa diferenciação, a gente já pode entender que, apesar de elas terem as suas semelhanças, as suas relações, a gente vai se centrar mais nas aplicações dessa teoria que o Viktor Frankl fez, voltada para a prática da psicoterapia. Então, pessoal, a gente acabou de diferenciar um pouco do que seria a análise existencial e a logoterapia. Mas como a gente, digamos assim, o título do nosso vídeo é sobre logoterapia, a gente falou que a gente se centraria mais na parte voltada para a psicoterapia, seria interessante a gente tentar colocar logo uma certa definição. O que é que a gente poderia conceber, o que seria a logoterapia? Uma definição para isso. A logoterapia pode ser entendida como uma psicoterapia voltada para o sentido, para o homem que busca sentido. A gente, inclusive, vai falar um pouco dessa base, que é a vontade de sentido. E é muito interessante também a gente pensar que a gente vê que a logoterapia é muito associada, muitas vezes as pessoas têm uma certa confusão da logoterapia com algo relacionado à religião, porque se utiliza o termo espírito. Mas a gente deve entender espírito aqui como algo essencialmente humano, como algo específico do ser humano. E é claro, a logoterapia vai partir dessa categoria e vai incluir ela na sua visão de homem, que é um assunto para o próximo vídeo, provavelmente, mas a gente gostaria de entender essa categoria como essencial para conseguir compreender o homem e como uma categoria essencial para a terapia. A logoterapia, apesar dela ter se popularizado bastante nos últimos tempos, a logoterapia, na verdade, é uma teoria bem clássica, entendendo como, das escolas psicológicas, a de Freud sendo a primeira, a de Adler como a segunda e a de Frankl como a terceira. Ele, na verdade, surgiu com esse arcabouço teórico antes da Segunda Guerra Mundial. É muito conhecido a história de Frankl nos campos de concentração. E muitas vezes se difunde um mito de que a logoterapia teria surgido nos campos de concentração. Contudo, não é bem assim. A gente tem que compreender que Frankl já possuía essa teoria formulada, talvez não de uma forma tão bem acabada quanto depois dos campos de concentração, mas seria um engano, não seria correto assumir que Frankl constituiu essa teoria nos campos de concentração. O que na verdade acontece é que a logoterapia, como uma característica muito dela, ela é muito vivencial. E Frankl conseguiu ver no campo de concentração a sua teoria sendo posta em prática. Foi como se fosse, e infelizmente da pior forma possível, um certo laboratório no qual Frankl conseguiu perceber quanto o homem era voltado para o sentido. E quanto aqueles que eram voltados para um sentido humano significativo conseguiram, de certa forma, preservar a sua humanidade perante todas aquelas atrocidades e perante todos aqueles sofrimentos. Pessoal, vamos entender um pouquinho das bases que formulam a logoterapia. É importante a gente fazer só uma pequena observação. Aqui a gente vai dar uma certa pincelada nos conceitos principais, nas bases principais. No entanto, existem vídeos mais aprofundados sobre isso aqui no canal. Então, caso você tenha esse interesse, fique completamente à vontade para explorar esses vídeos. Mas, começando um pouquinho sobre essas bases, é muito importante a gente entender a ideia de sentido. Sentido para a logoterapia está associado com a ideia de que a vida impõe para a gente questões, que em situações muito específicas a vida nos pergunta algo. E diante disso, nós buscamos, ou melhor, deveríamos buscar a melhor resposta possível para essas situações. E é, na verdade, nessa melhor resposta possível que se encontra o sentido. É nessa
possibilidade da melhor resposta possível que o homem encontra significado para a sua vida, que a sua vida ganha sentido de fato. E é claro, quando eu falo disso, eu já coloco aqui algumas coisas muito importantes da logoterapia, como a ideia de, e essa já é uma segunda base, a liberdade da vontade. Para a logoterapia, o homem não é reduzido ao seu âmbito biológico e nem ao seu âmbito apenas, digamos, psicofísico. Então, quando a gente percebe que ele não é limitado para essas instâncias, apesar dele ser determinado, sim, em partes por ela, mas não de uma forma plena, a ponto de um homem não ter liberdade. Então, a logoterapia entende que o homem, sim, possui a liberdade na existência e pode, sim, escolher pelo sentido, e pode, sim, escolher por aquilo que é mais significativo para ele. E aqui, eu já insiro também a terceira base, que seria a ideia de uma vontade de sentido. Para Frankl, isso se diferenciando de Freud e de Adler, Frankl entende que o homem não é caracterizado essencialmente por uma vontade de prazer, como para Freud, e nem por uma vontade de poder, como Adler vai bem colocar. Para Frankl, o homem, aquilo que é mais essencial para ele é a busca pelo sentido, é a sua vontade de possuir uma vida significativa, plena de sentido, que para a logoterapia a gente sempre entende que o sentido sempre é possível e o mundo nunca perde sentido. Em todas as circunstâncias é possível encontrar sentido. Frankl testemunhou isso no campo de concentração, quando ele repara que o homem, mesmo diante de tanto sofrimento e de tantas atrocidades, mesmo naquela circunstância tão dolorosa, ainda era possível encontrar sentido. Agora, pessoal, vamos entender um pouquinho como é esse encontrar sentido. É importante a gente entender como, da mesma forma que eu falei anteriormente, há vídeos mais detalhados sobre isso no canal. Mas o homem pode encontrar sentido, por exemplo, em fazer algo, que são os valores criativos. O homem pode vivenciar algo significativo, que são os valores vivenciais. E existem os valores ligados à aceitação, ligados à atitude que a gente tem diante das situações. Que na verdade esse conversa um pouco sobre o que eu falei sobre os campos de concentração, no qual a gente pode até não ter uma atitude, digamos assim, a gente não ter uma ação a ser feita. No entanto, mesmo na construção de uma posição, a gente pode encontrar sentido. Na construção de uma posição diante de algum sofrimento, de algum fato inevitável. E pessoal, eu espero que tenha dado para entender um pouco como é a logoterapia, como encontrar sentido, um pouco das suas bases. E se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir para que você, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você gostou desse vídeo, comenta sentido aqui embaixo. Até o próximo vídeo.